Queridos, eu quero aproveitar estes minutos aqui para compartilhar uma palavra com você, que essa palavra possa abençoar a sua vida nesta noite, neste dia tão especial, véspera do Natal. Eu já quero lhe dizer uma coisa: tenha certeza que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Saia daqui com essa certeza, tá bom? Mas você sabe, eu quero que você saia com uma segunda certeza: Jesus nasceu. Tá bom? A primeira é que eu não sei lhe dizer qual foi a data. E se alguém chegar lhe dizendo foi tal data, mentira. Não tem data comprovada, mas é fato que ele nasceu. E eu quero falar desse Jesus cujo tema de hoje o tema da palavra de hoje é: e ele habitou entre nós. Você pode dizer isso comigo de todo o coração? 1, 2, 3. E ele habitou entre nós. Eu quero ler 2 textos da palavra com você. João capítulo de número 1, versículos 1 e 2. E depois nós vamos por lá para o versículo de número 14. A palavra diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Você pode colocar sua mão no coração e dizer assim: Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor é capaz de falar comigo. Por isso eu lhe peço, fale ao meu coração através de sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Jesus, glória a Deus. Me dê um pouco da sua atenção aqui, por favor. Queridos, enquanto Mateus e Lucas, eles nos apresentam Jesus com características históricas, nós observamos já que João, ele nos dá elementos celestiais e características sobrenaturais a respeito de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Quem está certo, quem está errado? Não, eles estão certos. Mas eu só estou lhe dizendo aqui em que cada um procurou mais focar ao escrever o Evangelho. Eu quero que você caminhe em cima disso comigo. Vou repetir: enquanto Mateus e Lucas nos apresentam Jesus com características históricas, João, ele nos dá elementos celestiais e características sobrenaturais a respeito de Jesus. Por que ele faz assim, desta forma? Porque ele quer nos passar o entendimento da parte de Deus, de que Jesus é Deus em forma humana. Entende de que Jesus é Deus em forma humana. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. O Deus que assumiu a forma humana, que veio habitar entre nós. Ele é Deus. Jesus é Deus em forma humana. Ele é o verbo, ele é a palavra. João, ele nos passa a ideia, ele nos fala da pré-existência de Cristo, mas também da coexistência de Cristo. Isso é muito interessante. Ele nos fala da pré-existência de Cristo, mas ele nos fala também da coexistência de Cristo. Está escrito no texto inicial: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. Amém? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Colossenses capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo diz: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Preste atenção. Nele, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Queridos, porque Paulo, ele fala isso com tanta ênfase e com tanta convicção? Porque existia na época, essa carta aos Colossenses, existiam os gnósticos, que eles passavam uma visão, uma ideia, uma crença, de que Jesus Cristo,
ele não tinha vindo corporalmente. Então eles estavam vendendo essa ideia de que eles não tinham vindo corporalmente. E se ele não tinha vindo corporalmente, é como se a matéria fosse uma coisa maligna e eles não dessem crédito para isso. Então era possível o homem viver na prática do erro, do pecado, o crente, e como se fosse caminhar sem culpa. Então Paulo, ele vai refutando isso aqui, e um dos versículos mais fortes que você vê na carta aos Colossenses Paulo diz, olha, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esta declaração aqui da divindade, essa expressão aqui no grego é theóteos, que significa a essência e a natureza da divindade, não apenas as perfeições ou atribuições divinas da divindade. Ele, como homem, não apenas era divino, mas no sentido mais amplo era Deus. Não havia nenhuma parte da natureza e do ser de Deus que não estivesse expressado em Jesus. Agora, olha um cuidado que nós devemos ter. Temos que ter cuidado para não sermos arrastados por uma filosofia que gira em torno de uma teoria de poderes cósmicos e não em torno do fato de Cristo. A Cristo e somente a Cristo devemos olhar, pois é em Cristo e somente em Cristo que a vida de Deus em toda a sua plenitude se torna possível para a vida do homem. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. A Cristo e somente a Cristo devemos olhar, pois é em Cristo e somente em Cristo que a vida de Deus em toda a sua plenitude se torna possível para a vida do homem. Amém, queridos? Agora, este Jesus que eu estou compartilhando com vocês aqui, há uma profecia entre tantas outras que deveria se cumprir na pessoa dele. E eu quero ler o texto com você, é Mateus capítulo 2, versículo 23, preste atenção nessa profecia aqui. Isso aqui já Jesus adulto, já havia iniciado seu ministério, olha o que está escrito, e foi habitar numa cidade chamada, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, mais de um, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Você sabe o que significa Nazareno? A expressão hebraica traduzida por Nazareno significa desprezível ou desprezado. Agora imagina Jesus indo para um lugar e a profecia está dizendo, olha, você vai ser desprezível e desprezado por muitos. Mas se é profecia de Deus, imagina Jesus dizendo, eu vou para que se cumpra em mim. Segura o que eu vou lhe dizer aí. Então escute, o Jesus amado, desejado e buscado por muitos que já tiveram revelação verdadeiramente de quem Ele é. Esse é um lado da moeda, mas existe um outro lado, que é daqueles que desprezam, que menosprezam, que consideram como um profeta, como um impostor, como um embusteiro, como alguém que vem em nome de Deus, dizendo que é enviado, mas não foi enviado coisa alguma. Então esses olham para esta profecia e dizem, olha, de fato ele realmente é um desprezível, ele é um desprezado. Ele não merece o nosso respeito, ele não merece a nossa atenção. Só para você ter uma ideia de como isso aqui faz sentido, olha o que está em João capítulo 1, versículos 45 e 46. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
Aí o filho pega a garota e diz: vem ver. Gente, imagina Jesus dizendo: eu estou indo para cumprir a profecia. Mas hoje, no cumprimento dessa profecia, aquele que aos olhos de muitos é desprezível, ele vai estar sendo o cumprimento de profecias celestiais, não apenas disso, mas de tantas e tantas e tantas outras profecias que se cumprem na pessoa dele. Amém, queridos? Que se cumprem na pessoa dele. Agora você poderia fazer uma pergunta, ou me fazer um pedido: pastor, você pode nos apresentar o Jesus que você está dizendo que veio habitar entre nós? Você pode nos apresentar esse Jesus? Posso. Mas pare para você pensar um pouquinho comigo. Se eu tivesse o privilégio de anunciar esse Jesus, eu o anunciaria mais ou menos assim, eu começaria anunciando mais ou menos assim. Eu posso anunciar Jesus? Posso anunciar Jesus? Quem me dá essa permissão aí, essa oportunidade, gente? Amém. Senhoras e senhores, neste momento eu tenho a honra e o privilégio de vos apresentar aquele que dispensa todas as apresentações. Eu sinto-me no dever de apresentá-lo, pois antes que houvesse terra, céu, mar e tudo que neles há, ele já existia. Ele já existia. Amém. Ele é aquele que foi predito por Moisés na lei, pelos profetas e no livro dos Salmos. O profeta Isaías mesmo anunciou a sua chegada, quando ele disse: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E se nós continuarmos caminhando, nós vamos ver Gabriel chegando com Maria e dizendo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E João Batista, como precursor deste Jesus, está escrito que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Sim, eu vos apresento Jesus Cristo de Nazaré. Mas escute que eu ainda não terminei de apresentá-lo. Eu vos apresento Jesus de Nazaré, o Verbo vivo, o Emanuel, a luz do mundo, o Redentor, o bom mestre, o libertador, o pão da vida, a água da vida, o bom pastor, o médico dos médicos, a videira verdadeira, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, o advogado junto ao Pai, o mediador entre Deus e os homens, o justo juiz, o verdadeiro, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o santo de Israel, o poderoso de Jacó, a pedra angular, o cabeça da igreja, o fundamento, o sacerdote de nossas almas, o rei das nações, o amado, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o verbo vivo, o Cordeiro de Deus, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, o Deus dos deuses, o cavaleiro do cavalo branco,
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sim, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Os adjetivos são inumeráveis no que diz respeito ao Verbo de Deus, ao santo, ao justo, ao fiel, ao verdadeiro. Aleluia. O apóstolo João disse assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.